Paz do Senhor para os irmãos, prezados irmãos, mas estamos aqui mais uma vez para trazer um resumo da escola dominical. A lição de hoje, ela nos fala do efeito, tem como título os efeitos da salvação na plenitude humana. E o texto áureo diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Na verdade aplicada temos o seguinte: quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. O texto de referência está em Salmo 51, versículos 1, 2, 10, 11, 12, 17. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me no meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui para trazer, Senhor meu Deus, um estudo a respeito da Tua Palavra e que nesta manhã o Senhor possa estar conosco, o Senhor possa nos dirigir ao ponto de que tudo quanto nós falarmos ou ensinarmos aqui seja proveitoso para a Tua igreja e que tudo quanto fizermos seja para a honra e glória do nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Prezados irmãos, os efeitos da salvação na plenitude humana. Para a gente falar de efeitos da salvação, talvez nós precisássemos de um pouquinho mais de tempo. Talvez esse tempo aqui multiplicado por 1000. Mas não nos resta dúvida alguma de que a salvação ela trouxe vários efeitos, né? Primeiro, que a Bíblia diz que nós estávamos fadados à morte, né? Estávamos condenados, estávamos vivendo no curso do mundo, né? Cujo orientador deste curso é Satanás. E a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu amor, ou seja, o reino de luz, o império da luz. Isso através da morte de Jesus Cristo. Agora, quanto aos efeitos da salvação, nós podemos dizer o seguinte: primeiro, antes de falar dos efeitos, essa salvação, ela não é não é um ato de Deus e o homem. Essa salvação ela é exclusivamente de Deus. Foi Deus que nos deu a salvação, entregando-nos o que Ele tinha de melhor, seu Filho amado Jesus Cristo. Nós não temos, nós fomos escolhidos para ser salvo, né? Foi Deus que nos chamou para a salvação. E a única coisa que nós fazemos nesse sentido é em nosso benefício, é aceitar Jesus como Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador, né? Aliás, tem muita gente que aceita Jesus como Salvador, mas despreza Jesus como Senhor. Na verdade, Ele não é só Salvador, Ele é Salvador e Senhor, ou seja, nós temos o senhorio de Cristo. Nós temos que ser como fôssemos escravos de Jesus Cristo. Mas nem todos pensam assim. A respeito da salvação, eu queria ler um texto para vocês, que está em Atos, capítulo
26, versículo 18, só para que vocês tenham uma ideia, né, de como nós estávamos. Atos capítulo 26, versículo 2 diz o seguinte: para lhes abrires os olhos das trevas e os converteres à luz e o poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados. Remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. O que ele está dizendo aqui? Que, na verdade, nós éramos cegos, né? Nós estávamos em treva. E Jesus, com a morte de Jesus, ele nos converte à luz. Ele nos tira do poder de Satanás e nos transporta para Deus, a fim de que recebamos a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Receber a remissão dos pecados, remir, é como se acabasse os seus pecados. Na verdade, os seus pecados passam através de um outro ato, né, o ato de justificação. Ele tira a nossa condição. Nós somos pecadores, mas os nossos pecados passam para Jesus, e Deus não nos olha mais como pecador. Ele olha como alguém remido do pecado, alguém que pagou o nosso preço. Teve uma pessoa que pagou, a pessoa de Jesus. Ele pagou por nossos pecados, então ele nos justificou. O que é justificar? É apresentar prova, testemunhas de uma certa situação. Quando Jesus nos justifica, ele toma posse dos nossos pecados e se faz pecados por nós. Então, isso é justificação. Então, na verdade, a justiça que nos é imputada, ela teve uma consequência. Para que essa justiça que nos fez justificado acontecesse, foi necessário que nossos pecados fossem transferidos para Jesus. É por isso que fala que, quando ele estava na cruz, não tinha aparência, né? Porque, na verdade, ele estava ali sobrecarregado com todos os nossos pecados. Então, a figura, não tinha aquele brilho, porque ele carregava com ele a mancha dos nossos pecados, o peso do nosso pecado, melhor dizendo. Então, esse aspecto da salvação, que traz de lá, nos conduz das trevas para a luz, isso é a mesma coisa de tirar você de uma situação de que você não tinha esperança de nada e te coloca num estágio avançado em que você vai ter, além da esperança, a vida eterna. Então, a salvação nos trouxe a vida eterna. E a Bíblia diz que fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, na verdade, todo esse projeto, quem fez foi Deus, quem executou foi Deus. Então, nós não temos essa participação. Esse projeto já tinha feito antes da fundação do mundo. Agora, se você imaginar que Deus criou o mundo e nós entramos na criação, no 6º dia da criação, né? E esse projeto já estava feito por Deus para entregar Jesus em nosso favor, antes da fundação do mundo. O Cordeiro, Jesus Cristo, já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Então, na verdade, é um projeto que nasceu de Deus e em nosso favor. Agora, o texto diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A pergunta que não quer calar é a seguinte: a partir do momento que nós passamos a estar em Cristo, nós viramos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. O que se passou? O que se fez novo? Você mudou a sua aparência quando você se converteu? Eu falei sobre isso semana passada. Não, você não muda. Mas o que vai... A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformá-lo
pela renovação de nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na verdade, quando esse texto que está falando aqui, que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo novo se fez, você se fez nova criatura, sim. Mas você continua do mesmo jeito. No dia seguinte, um ano depois, 10 anos depois. Agora, a transformação que deve acontecer, ela vem de dentro para fora. A Bíblia diz que, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Então, na verdade, quando está dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas que se passaram, tudo bem, passaram aquelas coisas que você trazia lá do tempo de que você não era crente, sim, se passou. E você passa a ser renovado, né? O seu entendimento passa a ser renovado. A Bíblia diz que nós vamos nos aperfeiçoando de glória em glória. Esse é um dos efeitos da salvação, né? Você começa, como diz na carta de Pedro, você começa a andar nas pisadas de Jesus. Você começa a ter uma nova mentalidade a respeito do que é servir a Deus e do que Deus fez por você. Tem um texto também interessante, ele está lá em Jeremias 13, se não me falha a memória, 24. Deixa eu ver se é isso mesmo. 13, Jeremias 13, 24. Esse texto ele faz uma inquirição, é Deus fazendo uma inquirição, assim. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem? Sendo ensinados, sendo conduzidos a fazer o mal? Na verdade, isso é uma pergunta retórica, cuja resposta já se sabe que é não. Pode o etíope mudar a sua pele? Não. E o leopardo tirar suas manchas? Não. Nesse caso também vocês não podem fazer o bem. Se vocês foram ensinados, foram preparados para fazer o mal. Então a nossa situação anterior era essa. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós mudamos a nossa natureza. Por quê? No novo nascimento, a gente nasce no Espírito. E então, nós deixamos vamos dizer, aquele ranço da carne, né? E nós nascemos de novo no Espírito. Quando Jesus está tendo aquela conversa com Nicodemos, né, ele vai falar que é necessário que nasça da água e do Espírito, né? Ele diz que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele diz que não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos não entende nada, mas ele começa a explicar. Então, na verdade, o que aconteceu? A Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ela chama Jesus de o segundo Adão. Em algumas versões, chama ele de último Adão. Na verdade, é uma comparação, mas que só no sentido de cabeça de raça. Adão foi um cabeça de raça, né? Que ele nos reproduziu a natureza carnal. Então, Adão era um líder, um cabeça de raça, que fez reproduzir em nós uma natureza carnal. Aí Jesus, o segundo ou último Adão, ele faz reproduzir em nós, ele é um outro cabeça de raça que faz reproduzir em nós uma outra natureza, uma natureza espiritual. Porque nós, quando nascemos do Espírito. Nascemos de novo, nascemos do Espírito. Então, aquele que é carne reproduz carne, aquele que é espírito reproduz espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, essas coisas que nós temos que entender no âmbito dos efeitos da salvação. Nós não estamos aqui falando de coisas que acontecia no mundo. Quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos uma mente. Mas, depois que a gente aceita Jesus, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, vamos lá. A verdade aplicada diz que quando o homem recebe a Jesus Cristo, o seu Salvador,
ele inicia a caminhada de restauração de todo o seu ser. Vai se renovando de glória em glória, né? Vai se transformando a chegar tomando a forma de Jesus. A Bíblia diz que conformes à imagem e semelhança de Jesus, né? Aí vamos começar aqui no capítulo 1, diz o seguinte, fala da grande salvação. Aí o autor aqui, o comentarista, fala o seguinte: o termo salvação tem múltiplo sentido na Bíblia, podendo se referir à cura de doenças, preservação em momentos de perigo, entre outros. Em nosso contexto evangélico, geralmente a palavra é usada para se referir ao que Jesus fez em favor dos pecadores. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento a respeito de salvação, são duas palavras no original que é usada. Uma palavra é sozo, que significa essa salvação de livramento, tem mais a ver com livramento, com escapar do perigo, preservação, é sozo. E a outra palavra é sotéria, que tem mais a ver com a salvação no sentido da morte de Jesus Cristo, levando-nos para o céu. Tanto é que a doutrina da salvação, o ensino, a teologia, na teologia sistemática, o ensino a respeito da salvação é chamado de soteriologia, estudo da salvação, né? E aqui no capítulo 1.1, fala da origem da salvação. A sua origem é em Deus. Ele planejou e executou por intermédio de Jesus Cristo. Deus é o autor da salvação. A obra propiciatória de Jesus é a maior revelação do grande propósito de Deus no plano da redenção, em salvar a humanidade. Aí aparece a palavra redenção. É interessante que, para nós, brasileiros, essa palavra redenção não tem muito... Nós não conseguimos alcançar o verdadeiro significado dela. Mas, na verdade, redenção é resgate de uma dívida. Na verdade, quando você olha para aquela imagem lá no Corcovado, do Cristo Redentor, quando chamam ele de Cristo Redentor, é Cristo que nos deu a redenção. Se eu digo que redenção é resgate de uma dívida, o Cristo Redentor, ele é o resgatador das nossas dívidas. Ele resgatou as nossas dívidas. Nós não podíamos pagar e ele foi lá e resgatou. Em Levíticos 25 fala disso aí, daquele que pode resgatar as nossas dívidas. Interessante que no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, que fala da parábola do filho do bom samaritano, melhor dizendo, Lucas 10, 25, ela diz que descia um homem viu um certo homem no seu caminho, né? Não, descia um homem, na estrada de Jerusalém para Jericó, e ele foi abordado e salteado por salteadores, ele foi roubado, que jogaram e ele ficou meio morto. E diz que vindo um sacerdote, também naquele mesmo sentido, de Jerusalém para Jericó, passou de largo, ou seja, passou bem longe dele. E diz também que viu um levita e passou bem longe. Na verdade, nenhum nem outro podia fazer nada por ele. Todo mundo tenta fazer uma explanação a respeito de que um sacerdote passa, vê um cara caído, precisando e não faz nada, um levita passa. Eles tentam retratar isso como se fosse personagens atuais da igreja que não estão nem aí para o próximo, né? Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, aquele homem que foi roubado, ele simboliza o que Satanás fez com a gente antes da chegada de Jesus. Satanás nos escravizou, nos roubou, nos jogou no chão, nos espancou, nos feriu. E aquele homem que passa, ele faz a representação de pessoas
ligada ao templo, de pessoa ligada a Deus, espiritualmente falando. Ele fala de sacerdote e fala de levita. O sacerdote é aquele que intercede a Deus em favor dos homens. Levita é aqueles que presta serviços na casa do Senhor. Então, quando ele diz que o sacerdote passou de largo, que o levita passou de largo, na verdade não foi por acaso, nem foi porque eles não se preocupavam com o próximo. Na verdade, não podiam fazer nada. Isso é uma figura de que nós estávamos caídos e homem nenhum poderia nos resgatar. Só quem poderia nos resgatar é o que resgatou, foi Jesus Cristo. Agora, tem uma outra figura ainda nessa passagem, que diz o seguinte: todos desciam de Jerusalém para Jericó. Independentemente de Jerusalém estar mais alto do que Jericó, vamos dizer assim, no sentido de altitude, mas descer de Jerusalém para Jericó é uma queda espiritual. O homem estava em queda. Ele já estava perdido, mas estava em queda. E quando ele diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó, e o sacerdote também descia de Jerusalém para Jericó, e o levita também descia de Jerusalém para Jericó, ele não está falando só de uma descida íngreme, com altitudes mais altas em Jerusalém e mais baixas em Jericó, como é o caso verdadeiro, né, que acontece, mas ele não estava falando só disso. Ele estava falando de uma cidade também espiritualmente conhecida como é Jerusalém, e uma cidade que tem promessas, uma cidade que é referência no que diz respeito às coisas de Deus, para uma cidade que tem maldição. Ou seja, os caras estavam partindo, vamos dizer assim, do ápice da espiritualidade para o fundo do poço na espiritualidade. E ninguém podia fazer nada, tanto é que nem o sacerdote, nem o levita, ninguém pôde fazer nada. Mas a Bíblia diz, nesse mesmo texto, que vinha um no seu caminho, ou no caminho inverso, né? Tem traduções que falam no outro caminho, né? Que pode fazer alguma coisa. Então, na verdade, quem estava naquele caminho de decréscimo não poderia fazer nada para salvar a humanidade. Quem estava no caminho de regresso espiritual, de decadência espiritual, não poderia fazer nada pela humanidade. Nem sacerdote, nem levita, nem ninguém. Mas aquele que estava no seu caminho, e quando entra essa palavra caminho, você pode ficar atento, porque, na verdade, eles chamavam de a seita do caminho, eles chamavam de Jesus o caminho, né, no princípio da igreja. Então, quando a Bíblia diz que ia outro no seu caminho, ele poderia fazer o quê? Ou ele estava atravessando no sentido perpendicular, atravessando, fazendo feito uma encruzilhada, ou ele estava indo no sentido oposto, no chamado contrafluxo, né? Então, de certa forma, nós sabemos que esse que pôde resgatar é alguém que não estava numa mesma condição espiritual que estavam os outros. E a lei lá em Levíticos 25 dizia que quando alguém tivesse uma dívida, né, por isso que eu falei que era resgate, redenção, resgate de uma dívida, se seu irmão, a orientação era que o irmão, quando ele não pudesse pagar, ele não tivesse mais como pagar, que o irmão fosse o resgatador dele. O caso de Boaz e Ruth, né, é um caso de redenção. O irmão fosse resgatador, para que ele saísse da condição de escravo de um desconhecido para escravo do irmão. Então, ele colocava o irmão, porque o irmão não vai escravizar o irmão. Então, na verdade, o que aconteceu? Jesus nos tirou do império da escravidão e nos fez, trouxe para o império. Na verdade, por isso que nós somos servos de Jesus, porque ele tornou-se nosso dono. Nós mudamos de dono. O nosso dono era o diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus comprou por bom preço. E diz mais que não fomos comprados por ouro, nem prata, nem pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus. E diz mais, que Jesus cravou na cruz a cédula de dívida que era contra a gente, ou seja, acabou.
O diabo não pode fazer, não pode requerer mais sua vida, porque, na verdade, Jesus comprou-nos com seu sangue. Isso que é chamar de lá, isso que é tirar você do reino das trevas para o reino do seu amor, o reino de Jesus. Então, na verdade, ele nos transportou de lá para cá. Então, essas figuras que aparecem aí no contexto da salvação, elas sempre vai aparecer assim. Adão nos vendeu, né? Adão vacilou. Né? Na verdade, foi Eva que fez, mas sob a omissão de Adão, né? E ele compartilhou daquilo ali, querendo ou não, ele compartilhou. Né? E ele fez, ele nos entregou, né? Com a desobediência, pela desobediência, todos morreram, mas pela desobediência de um, todos morreram, e pela obediência de um, todos nós fomos vivificados. Então, na verdade, se ele vendeu, se ele entregou nas mãos de Satanás, tinha que ter um resgatador. Na verdade, ele entregou. Agora tem que ter um resgatador para tirar. O único que poderia resgatar era um que não tivesse pecado, porque o pecado vamos dizer assim, deixava o homem escravo de Satanás. E à medida que vem um e resgata a dívida do pecado, ele fala assim, não, agora tu não vai ser mais escravo. Na verdade, nós somos escravos de Jesus. Né? A palavra servo, ela tem bem essa conotação de escravo, né? Então, por quê? Porque ele comprou. É como se, no tempo do escravo mesmo, ó, me dá 100 escravos aí, eu estou pagando aqui, agora esse escravo era do seu fulano lá, agora é do seu ciclano aqui, acabou, comprou. Só que Jesus fez isso, mas não nos escravizou, né? Mas nós temos que entender que a nossa condição é de servo. No capítulo 2 aqui, estou aqui na revista agora, né? Resultados abençoadores da justificação. Essa palavra justificação é de kaios, ou são palavras derivadas. De kaios para justificação, justificados de caios, né? Que tem a ver com justiça. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e a empresa não assina a sua carteira, aí você vai colocar a empresa na justiça. Mas primeiro a empresa não recolheu o seu INSS, vamos dizer assim. Aí você vai ter que fazer um processo administrativo de justificação. Como é que justifica isso? Você vai ter que apresentar provas de que realmente você trabalhou, com testemunhas, para que você seja justificado, aquele seu ato seja justificado. Contra quem? Contra aquele que não te reconheceu. Então, a justificação, na verdade, ela nos justifica, ou seja, ela deixa nós como justo e coloca toda a nossa injustiça nos ombros de Jesus. Então, quando Deus olha para a gente, para aí, agora eu não vejo mais você como um pecador, eu vejo você como um homem que foi justificado, que foi absolvido pelos seus pecados, e vejo naquele que absolveu os seus pecados, naquele que retirou os seus pecados, ele se fez pecado por você. Então, na verdade, justificação é isso. Aí o texto lá, ele aqui que faz menção, é o texto de Romanos 5, justificado pois pela fé, Romanos 5:2, né? Então, ele vem trazer aqui algumas coisas que vêm através dessa justificação. Primeiro, ele fala da paz com Deus. Justificado foste, temos paz com Deus, Romanos 5:1. Aí que diz que eis que é uma bênção que faz a diferença na vida de uma pessoa, porém é fundamental compreender que está sendo ressaltado aqui a paz que é o resultado da justificação. Essa paz, ela sim é um resultado da justificação, porque, na verdade, quando nós fomos justificados,
nós ganhamos um status diante de Deus que trouxe como consequência uma paz, né? Porque no profeta Isaías 59 diz o quê? Diz que as nossas iniquidades é que fazem separação de Deus. Ou seja, na verdade, as nossas iniquidades é que nos colocam em litígio com Deus. Mas quando as nossas iniquidades são justificadas, existe uma paz. É a paz que o mundo não pode dar. Só quem pode dar é Jesus Cristo. Para isso, quando ele é profetizado lá em Isaías, ele é chamado de príncipe da paz, o primeiro da paz. Porque essa paz que ele traz, é a paz que o mundo não pode dar, é a paz que vem através da justificação. Ou seja, não existe mais aquele litígio entre o homem e Deus, porque Jesus nos justificou. Tá? Agora, ela produz sim, e também tem uma outra coisa, que no passado ela produz paz, no presente ela produz graça, né? A Bíblia fala que temos acesso, Romanos 5,2, temos acesso, pela fé nós temos acesso à graça. Essa palavra acesso, né, ela tem a conotação de entrada no palácio real. Então, na verdade, através da graça nós temos hoje, no presente, a graça, esse favor imerecido que nos dá acesso. Nós não precisamos mais usar a figura do sacerdote para falar com Deus. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e agora nós podemos conversar com Ele livremente. Não precisa aquela formalidade de alguém anunciar para o rei que você... Não, você fala direto com Deus. Então essa palavra acesso é como se você tivesse acesso à realeza, direto. Na verdade, Jesus é o Rei dos Reis, né? E também tem uma outra conotação, essa palavra lá no original, é de porto seguro para uma embarcação que estava naufragando. Então, na verdade, essa palavra acesso, ela tem muito a ver com aquilo que Deus nos deu. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E a gente já falou aqui de salvação, justificação, mas não deu para falar tudo, mas a respeito de santificação. Santificação, a palavra para santificação no Antigo Testamento era Kodesh ou Kadosh, né? Que era utensílios, né, do templo, era coisas santas, reservadas para uso exclusivo de Deus. Mas quando ela vem para o Novo Testamento, é hagiasmo, no grego, já fala a respeito de santificação nossa diante de Deus. E sobre a santificação, não tem um texto de Isaías, no capítulo 1, versículo 18, que fala, ainda que nosso pecado fosse vermelho como escarlate, aí ele faz uma conotação. Ficariam brancos como a neve, e depois eles ficariam brancos como a lã. Na verdade, são os dois estágios da santificação, só para a gente terminar. Branco como a neve é uma santificação inicial que vem de fora para dentro. No primeiro estágio, quando nós aceitamos a Jesus. A segunda santificação é aquela que a gente vai crescendo de glória em glória, vai melhorando de glória em glória, é aquela que é da lã, né? Ainda que seus pecados sejam como vermelho, como escarlate, tornar-se-ão como a lã. Porque a lã, ela nasce de dentro para fora. Então, é o segundo estágio da santificação. Isaías foi muito feliz nisso aí, quando ele fala do primeiro, que é o da neve, que vem de fora para dentro, né? Que é o primeiro estágio da santificação, e o segundo estágio, que é aquele que que nós vamos nos renovando a cada dia. Como está escrito lá, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Ou seja, nós podemos até ficar velho, mas, ainda que não aconteça com todos, o ideal é que nós nos renovemos a cada dia, e de glória em glória, né? E até chegarmos conforme a semelhança, a imagem do Deus vivo. Amém? Não dá para chegar mais longe, acabou meu tempo, já 5 minutos atrás, o moço ali falou.
E eu então paro aqui e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.